Glórias a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Mas esse amém está no domingo de quem está cansado? Vamos lá de novo, hein? Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Obrigado vocês que romperam a chuvinha, o frio. E pela graça de Deus estamos hoje aqui congregando como os irmãos. Você já deu uma paz do Senhor Jesus para quem está do teu lado ou não? Conta para mim. Olha para o teu lado esquerdo e diz: a paz do Senhor Jesus. Olha para o teu lado direito e diz: a paz do Senhor Jesus. Agora olha para trás. Dá também a paz do Senhor Jesus. Isto. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, agradeço tremendamente a Deus por estar congregando mais uma vez com vocês. E ao mesmo tempo agradeço também ao nosso querido pastor Kleber, pastor Milton, pastor Marcelo pela oportunidade. E hoje, mais o interessante é que Deus me colocou no coração de preparar uma palavra exclusiva para o culto da Santa Ceia. E hoje à tarde ele disse: você vai falar a mesma palavra de hoje. Então a palavra que os meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos hoje tocar, vai ser a palavra que o Senhor Jesus disse: repete. Porque é muito importante nós entendermos o contexto todo. Amém? E o título dela é bem interessante. Chama-se A Retomada do Amor. Eu vou repetir, vocês repetem comigo. O título é A Retomada do Amor. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, tudo que é do Senhor, nós fazemos com oração. E não vai ser diferente. De novo, eu pedi para os meus irmãos e minhas irmãs que vocês orem, não pelo que você está precisando, mas orem hoje pela palavra do Senhor. Para que ela venha com todo efeito que o Senhor quer que esteja nas nossas vidas. Que não seja eu que fale, mas o Espírito Santo. Amém? Porque o importante é quando o Espírito Santo fala, não o homem e não a mulher, mas o Espírito Santo de Deus. Levanta a sua mão, meu irmão, minha irmã. Porque esse é o maior ato de vitória quando você ora com as mãos erguidas. E ora comigo, meu irmão, minha irmã. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Senhor, por esse momento que nos reunimos com a tua igreja, meu Senhor. A igreja de Cristo que estamos hoje aqui reunidos. Sim, meu Senhor, nós já entramos aqui te adorando pela oração, adorando pelo louvor, adoramos também já pela palavra, mas hoje o Senhor quer falar também algo novo para nós, meu Senhor. Algo para que nossas vidas sejam mais uma vez mudadas pelo Senhor, meu Senhor. Pai querido, verdadeiro e único, eu vim pedir perdão pelos meus pecados, meu Senhor, pelas minhas falhas, por todos os momentos da minha vida que eu não coloquei o Senhor em primeiro lugar. Eu venho pedir quando não ao meu próximo como a mim mesmo também. E eu peço para a igreja também, meu Senhor Jesus, que ela possa confessar seus pecados no seu íntimo, cada irmão, cada irmã, porque nós sabemos da nossa pequenez. Sim, Senhor Jesus, somos pequenos, falhos e precisamos do teu amor, Senhor. Nós viemos nesse momento de adoração suplicar pelo Senhor pela tua palavra, meu Senhor, a palavra que fala sobre a retomada do amor. Esse momento, meu Senhor, em que nós vamos colocando em tuas mãos toda a palavra, que ela seja vinda do Senhor. Que o Espírito Santo nos dê o entendimento necessário para que não só falar, mas também ouvir e transformar nossas vidas. Porque a tua palavra é clara, ela diz que toda a palavra do Senhor, ela transforma nossas vidas. Ela nunca volta vazia. E eu creio, meu Senhor, que o Senhor vai fazer uma grande mudança em nossas vidas no dia de hoje. Abre nossos ouvidos, nossa mente e nosso coração, para que nós possamos entender o seu desejo. Não o desejo de homem e de mulher, mas tudo que for feito aqui será pela honra e glória do Senhor. Eu peço que o teu Espírito Santo comece a agir, meu Senhor. Age em cura e age em libertação também no dia de hoje. Que seja feito novamente uma transformação. Uma transformação pela palavra, uma transformação pelo Espírito Santo. Tudo isso, meu Senhor, nós pedimos para que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja honrado.
fato. E em nome do meu Senhor Jesus Cristo, eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus, mais uma vez eu agradeço. Amém. Amém? Amém? Isso, glórias a Deus. Aproveitar que você está em pé, meu irmão, minha irmã. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 5, no verso 14. Se você não trouxe a Bíblia, mas tem um celular, Romanos capítulo 5, no verso 14. Eu vou trazer uma tradução chamada Nova Tradução da Linguagem de Hoje. É uma tradução um pouquinho mais tranquila, a linguagem dela. É a mesma coisa que você está lendo. Mas você vai ver que ela fala com palavras mais simples. Romanos capítulo 5, verso 14. Quem achou, dá uma glória a Deus. Enquanto os meus irmãos e minhas irmãs estão procurando, só lembrar que Romanos foi uma carta que Paulo escreveu para a comunidade romana. E se espera que a comunidade de Roma tenha sido formada durante Pentecostes. Olha que coisa linda, né? Houve Pentecostes, tinham visitantes judeus naquela festa, eles voltam para Roma, tocados pelo Espírito Santo, pela primeira pregação da igreja que foi de Pedro, e consequentemente aquela comunidade foi formada, e ela cresce. Amém? Romanos capítulo 5, verso 14, que achou, dão glória a Deus. E eu vou pedir para você não fechar sua Bíblia, amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor: mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Ele continua no verso 16. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. Amém? Continuando. E todos aqueles que Deus aceita e que o recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida, por meio de Cristo Jesus. Eu vou repetir essa última frase. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida, por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, coloca a sua Bíblia do lado e dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Uma salva de palmas, porque Ele merece. Amém? Enquanto isso, antes de nós começarmos, eu vou pedir para a irmã Cida, minha esposa, para entoar um hino, um louvor daquilo que o Senhor colocar no seu coração. Deus tocando a cara santo, muito lindo. Porque Ele fala sobre quando você está no deserto, você tem fé e confia que Ele não te abandona. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No arauto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Com o deserto isso vai passar.
Gênesis vai falar que Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, mas até aqui o povo dele não estava formado. Ele diz que Adão até Moisés. E por que ele disse Moisés? Que Moisés foi quando o povo dele estava formado no Egito, e ele tira do Egito e leva para a terra prometida. Aí ele diz, a partir daí eu comecei a interagir com esse povo. Está dando para entender até aqui ou não, irmão? Presta bem atenção. Ele não tinha um povo, porque todos recusaram depois de Adão. E nesta recusa que houve, você pode reparar que poucos foram aqueles que tiveram relação com o nosso Senhor. A partir de Moisés, foi que a relação começa a existir. E a partir de Cristo, há a retomada do amor. Porque o Senhor nunca deixou de olhar para o seu povo, mas o seu povo, ou aqueles que Ele fez criatura, não olhavam para Ele. Preste atenção. O Senhor nosso Deus sempre olhou para o teu povo, mas aqueles que olhavam, não olhavam para Ele. Apenas a partir de Jesus Cristo, tudo isso começa a mudar. Por isso nós chamamos a retomada do amor. Que amor de quem? Do Senhor? Não. Deus sempre te amou e sempre me amou. É a nossa retomada, nós, para amarmos ao Senhor nosso Deus. Está chocado? Eu fiquei chocado quando li isso. Foi quando eu entendi o que é retomada do amor. É quando Ele nos faz, mas Ele nos faz através da sua graça, da graça de Deus. Se você perguntar que a graça é muito interessante, né? Vamos começar pela graça de Deus. E o que é graça de Deus? Graça de Deus é muito simples. É você receber um favor de Deus sem você merecer. Quer dizer então que ninguém aqui merece, ninguém merece. Todos nós dependemos da graça dele. E a graça que Deus tem para cada um de nós é o começo do entendimento nosso do amor dele para cada um de nós. E talvez a maior graça que ele tenha dado, e a gente não necessariamente dá o valor correto, hein? Meus irmãos e minhas irmãs, a conversa aqui é uma conversa no mais de quem está engatinhando na fé, mas é quem já conhece a fé. É que ele encaminhou Jesus para mim. E quando você olha isso, você diz, mas por que isso, já que isso é tão comum, faz parte do meu dia a dia? Isso não é comum, isso é incomum. Porque Deus, para falar para você e para mim que Ele te ama tanto, não foi Jesus apenas que Ele mandou, foi Ele que veio na forma de homem. Portanto, para Ele mostrar que a graça dEle sobre nossas vidas é tão grande, Ele vem para a terra na forma de homem. Você crê nisso? Presta atenção, meus irmãos e minhas irmãs. A graça de Deus é que Ele veio sem merecer, mas Ele veio para cá para falar uma coisa muito simples: eu amo vocês, só que eu quero retomar vocês comigo e quero que você crie uma relação. E essa relação é a nossa jornada da nossa vida com o Senhor Jesus. Preste atenção, meus irmãos e minhas irmãs. O peso da nossa salvação é a vinda de Deus aqui na terra. E a vinda de Deus aqui na terra, Ele sente como homem, como todos nós que estamos aqui. Ele sente angústia, como todos nós já sentimos ou estamos sentindo angústia hoje. Ele sente, meus irmãos e minhas irmãs, Ele sente compaixão, Ele sente misericórdia, como Ele sente dor e desespero, da verdade, que Ele soa sangue. Esse Deus que se fez homem, Ele se fez porque é o único sacrifício em que poderia fazer a retomada do nosso amor para com Deus, porque o amor dele sempre existiu para todos nós. Ou não? O que você acha, meu irmão? E o importante disso tudo, quando você vê essa retomada, é que Ele diz: isto é a minha graça para cada um de vocês. É trazer o meu Filho Jesus Cristo, é trazer Deus como homem, sofrer, morrer, ser crucificado, ressuscitar pelo Espírito Santo e levar conosco todos os nossos pecados, que é a única barreira que impede da nossa relação com Deus. Eu vi um glória a Deus aqui ou não? Glória a Deus. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, que nós precisamos agradecer. E isto é a maior graça de Deus.
Então a nossa retomada não é do amor de Deus. Deus nunca deixou de te amar. A retomada é nossa no amor de Deus, porque a graça dele já está aqui e abundante de cada um de nós. Nós só precisamos reconhecer. Meus irmãos, minhas irmãs, se você pegar na Bíblia, no Novo Testamento, eu não conheço ninguém que descreveu mais sofrimento do que Paulo. Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado, Paulo estava em navio, o navio afundou. Paulo foi pego por uma empresa, por nativos de uma ilha. Ele foi pegar um graveto, tomou uma mordida de serpente e nada abalou Paulo. Vamos entender por que nada abalou, meus irmãos. Porque eu quero que você aprenda com a palavra do Senhor a não se abalar como Paulo. Abre sua Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs. Abre 2 Coríntios capítulo 12. E nós vamos entender o que faz de Paulo uma pessoa tão diferente. 2 Coríntios capítulo 12, verso 8. Se você não abriu sua Bíblia, vai no celular, meu irmão, minha irmã. A tecnologia serve para isso, para aproximar você de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, verso 8. Quem achou, dá uma glória a Deus. Vai, está fraquinho esse glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Hoje é domingo, vai. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. 2 Coríntios capítulo 12, verso 8, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Paulo sentindo dor. Presta atenção. Eu não sei se é uma dor física ou uma dor espiritual, mas ele estava com dor. Preste atenção. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse desse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Sabe por quê? Porque não é mais você que vai atuar. Quem vai atuar vai ser o Espírito Santo. Glória a Deus. E você sabe como é que veio o Espírito Santo através de você? Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou e você acreditou. A partir desse momento você é selado pelo Espírito Santo. A partir desse momento você passa a ter a graça de Deus completa em sua vida. E é por isso que Paulo diz: eu tenho esse sofrimento, orei 3 vezes e o Senhor me disse: a minha graça te basta. E a graça dele foi exatamente esta, meu irmão, minha irmã. E ele continua aqui: portanto me sinto muito feliz e me gabar das minhas fraquezas, Paulo dizendo, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Quer dizer então que quando eu estou fraco, e eu creio, é quando o Senhor age na minha vida. Quando eu estou fraco, eu creio, é quando o Espírito Santo está na minha vida. Quando eu acho que eu não sou capaz, é Ele que me faz ser capaz. E isto aplica em tudo na sua vida. Isso não aplica só quando você está na igreja, mas isso aplica no seu trabalho, na sua relação pessoal, na sua relação profissional, na sua relação como estudante, em tudo. Deixa Deus mudar. Que Deus, quando você se sente fraco, Ele te faz forte, porque a presença dEle está completa na sua vida. Mas você tem que acreditar em Deus. Isso não é de graça, meus irmãos e minhas irmãs. Isso custou a vida do meu Deus. Isso custou a vida do meu Senhor Jesus Cristo. Isso custou a vida, a morte dele, a ressurreição dele. Portanto, se você não acredita nesse ciclo que ele trouxe para nós, da retomada da nossa relação com ele, com todo respeito, meu irmão, minha irmã, se você está fraco, vai continuar fraco. Mas se você crer, é o Senhor Jesus que vai fazer. Portanto, a graça de Deus, ela é abundante na sua vida. Em qualquer momento, em qualquer hora, nós é que não podemos deixar de crer. Como é que nós estamos aqui, meus irmãos, minhas irmãs? Vocês estão muito quietos hoje. Não parece que eu estou na igreja pentecostal. Como é que é, meus irmãos, minhas irmãs? Está dando para crer? Está dando para entender que aquela vez que você ficou fraquinho e falei, e agora? Você não precisava ter falado e agora. Você tem que falar, agora é seu, Jesus. Vem e faz na minha vida. Glória a Deus. É isso que ele está falando para você. Sabe aquele momento que você falou, agora vai dar tudo errado? Não é assim, meus irmãos, minhas irmãs. É agora que você fala, está na frente o comandante. Vai, Jesus, na frente e resolve para mim aquele problema. Vai, Jesus, na minha frente. Vai transformando as pessoas que estão do meu lado. Eu não quero que eu esteja aqui. Vai, Jesus, na minha frente. Que meu casamento, ele vai ser salvo. E ele é salvo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês têm que aprender a fazer isso, meu irmão, minha irmã.
Você tem que aprender a colocar Jesus na tua frente e falar assim: eu nunca mais vou ser fraco. Porque quando eu estou fraco, eu sou forte, porque eu tenho Jesus comigo. Glória a Deus. E se você não crê isso, você está deixando a graça de Deus deixa de ser abundante na sua vida. Glórias a Deus. Você sabe quem afasta a graça de Deus? Somos nós que afastamos. Quando nós não acreditamos, quando nós não invocamos, quando nós não pensamos. Estamos bem até aqui ou não, meus irmãos? Glórias a Deus. Você está bem chocado com isso? Não, né? Estamos bem, né? Graças a Porque Deus. nós estamos aqui aprendendo a usar essa ferramenta importante, que é a graça de Deus sobre todos nós. Amém? Amém. Quem está entendendo a glória a Deus? Agora começa a acreditar. Tem um segundo item importante aqui, meu irmão, minha irmã, que Deus traz aqui para nós, e que eu vou ser honesto com vocês. Até o Senhor, o Espírito Santo, me revelar essa palavra, eu não tinha entendido. Sendo franco. Mas Ele revelou e eu queria agora dividir com vocês. Glórias a Deus. Presta bem atenção, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor, através da sua graça, tem um efeito de multiplicação. Eu vou explicar. Quando Adão errou, ele errou por quantos pecados? Um pecado. Foi a desobediência que ele teve de Deus. Amém? Amém. Eu não vou falar de maçã, não vou falar nada disso. Eu vou falar da desobediência a Deus. Foi um pecado. Eu não me lembro, não sei se o pastor Matias, o pastor Oswaldo se lembra, mas eu não me lembro aqui na Bíblia ter falado mais de um pecado de Adão. Eu me lembro deste pecado de Adão. Amém? Agora, só entre nós, vai ficar nessa família aqui, tá bom? Nessa igreja de Cristo. Quem daqui já fez mais de um pecado? Levanta a sua mão. Completo, né? Complexo, né? Presta bem atenção que eu vou falar para você, meus irmãos, meus irmãos. Nós temos mais pecados do que Adão teve naquela vez. Pecado abundou. E agora? Só que aquele que se fez homem aqui na terra, quando ele foi crucificado, ele não quis saber apenas de um pecado em que eu cometi. Ele disse para mim: todos os pecados que você cometeu, se você se arrepende e acredita em mim, você está perdoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, não é um pecado que ele perdoou. Ele perdoou todos os meus pecados. Ele perdoou toda a minha vida que eu não tinha entendido o que eu tinha que fazer correto. Ele perdoou todas as minhas imperfeições e minhas falhas. Portanto, esse Jesus Cristo, Ele perdoa a multiplicidade de falhas e pecados que nós cometemos. Glórias a Deus. Assim, portanto, as bênçãos de Deus são múltiplas na sua vida, na sua família, na sua casa, porque o Senhor Jesus, Ele não te dá apenas o perdão dos múltiplos pecados, mas Ele traz toda uma bênção especial para cada um de nós. E não é uma bênção, é uma multiplicidade de bênçãos. Presta bem atenção nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Quer ver só? Quem daqui tem mais de 2 milagres que o Senhor Jesus fez na sua vida? Está vendo só? Começa aqui não um. Começa aqui, são vários. E como eu gosto, meus irmãos e minhas irmãs, de pregar de uma forma profética para vocês, que o melhor da vida de cada um que está aqui ainda há de vir. Por quê? Porque o Senhor tem multiplicidade de bênçãos na vida de todos que estão aqui. Glórias a Deus. Eu creio que o Senhor Jesus vai fazer para um pecado, e eu venho e te curo apenas um pecado, eu te salvo por um pecado. Não. Assim como também, não é apenas o fato de você ter tido o perdão dos teus pecados. Essa é a parte número 1 da bênção. Mas tudo o que Ele tem para a sua vida, todo o plano que Ele tem para você, tudo aquilo que você ainda não viu e que Ele vai fazer. E não interessa a sua idade. Se você é muito jovem, se você já é um sênior, não interessa isso. O que interessa, na verdade, é que Ele tem isso para cada um de nós. E você tem o direito de se apropriar disso. Se você quer se apropriar disso, dá uma glória a Deus para Ele. E se apropria, porque Ele tem bênçãos múltiplas na sua vida. Não é à toa, meu irmão, minha irmã, não é à toa que Ele começou fazendo os milagres que deixava todo mundo impressionado. Abre sua Bíblia, meu irmão, minha irmã.
Abra sua Bíblia, nós vamos ver isso. Em Mateus capítulo 14, verso 16. Abre esse verso. Vai ficar tão claro para você agora, meu irmão. Mateus 14, 16. E quando você achar, dá glória a Deus. Amém. Tem irmãos e irmãs muito rápido na Bíblia. Obrigado. Feliz. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, no verso 16. Que achou da glória a Deus? Glória a Deus. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, e você conhece ela, mas eu quero que você entenda o que é multiplicidade de bênçãos. Mas Jesus respondeu no verso 16: eles não precisam ir embora, nem vocês mesmos convidam a eles. Senhor Jesus falando com os seus discípulos. Aí os discípulos disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar na grama. Pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus, partiu os pães, entregou aos seus discípulos, e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Por baixo, 15.000 pessoas. Por baixo. Isso não é multiplicidade de bênçãos, meus irmãos? Você acha que não tem isso na sua vida também, não, meu irmão? Amém? Amém. Não é à toa que o Senhor, nosso Deus, nós falamos isso na pregação do domingo passado, Ele disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Porque a multiplicidade da bênção na sua vida, ela é muito maior do que aquele um pecado. Porque aquele que te salvou, Ele te salvou por muita coisa, inclusive dando um plano de vida novo para você. Glória a Deus. Você tem que crer. A única coisa que o Senhor Jesus Ele exige, e o que está muito claro aqui na palavra do Senhor, eu vou ler novamente para vocês, é que nós criamos, porque a parte dele já foi feita. Deixa eu falar para você a terceira conclusão dessa palavra, meu irmão, em que o Senhor colocou para mim no meu coração, que é muito simples, que Ele diz: nós reinaremos com Cristo. Se você pegar a palavra no comecinho, né? Não precisa voltar a ler para você, Romanos capítulo 5, verso 14 a seguir, ele diz assim na última frase, eu li 2 vezes com você: e todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida. Recebem, eu vou repetir, recebem como presente a sua imensa graça. E que presente foi esse da sua imensa graça? O seu Filho Jesus. Presta atenção. É tão claro como isso, meu irmão. A graça nós não merecemos, que Ele te deu como presente. E se você recebe, Ele diz: você reinará. Vamos antes tentar entender o que é o reino de Deus, para você entender bem o que é reinar. Abre sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, em Romanos capítulo 14, só no verso 17. Eu quero que você entenda muito bem o que significa isso. Porque isso é a grande mudança da nossa vida. Romanos capítulo 14, verso 17. E quando você achar, um tremendo glória a Deus. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Romanos capítulo 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com alegria com o Espírito Santo. Eu vou continuar lendo aqui, mas eu queria parar um pouquinho aqui para você meditar. Quanto custa a sua paz? Tem dinheiro no mundo que paga a sua paz? Ele começa falando: o reino de Deus começa com paz. Muita gente diz: mas eu preciso comer, eu preciso beber. Eu acho que você precisa comer, precisa beber.
Mas ele não disse para você primeiro se preocupar com as coisas do reino e todo o restante virá como acréscimo? Olha o reino aqui. O reino não é comida e bebida, mas é a paz e a presença do Espírito Santo na sua vida. E se você se preocupar com isso e você tiver fé, o Senhor Jesus cuida do resto da sua vida. Glórias a Deus. Sabe esse tempo que você está doando para estar aqui? Esse tempo que você veio adorar. Você acha que o Senhor não está feliz? Eu acho que está feliz. Glórias a Eu não Deus. tenho dúvidas que Ele está feliz. Ele está olhando para cada um de nós aqui e falando assim: eles vieram buscar o meu reino. E o meu reino é a paz do Espírito Santo. Glórias a Deus. Não é à toa que a palavra do Senhor diz: a paz que te dou, diz Jesus Cristo, o mundo não tem e não conhece. Porque quando Ele te dá a paz, é porque você acredita nele. Se você crer nele, o Espírito Santo faz parte de você. Glórias a Deus. Está dando para entender? Glórias a Deus. Quer dizer que dá para a gente começar a viver o reino de Deus aqui agora? Porque se eu tenho a paz do Espírito Santo, eu começo a viver o reino de Deus aqui. A resposta é essa. Você começa aqui a presença do reino de Deus, mas a sua vida com Ele é eterna. Ela Glórias a não Deus. mais termina. Por isso que essa vida é eterna, porque Ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Essa é uma opção que a gente faz, os irmãos e as irmãs. Essa opção que você vê o mundo caindo e você sabendo que Ele está olhando para você, cuidando de você, e portanto você está em paz. Essa opção que você faz, que pode estar caindo 1000 à tua direita, 10 mil à tua esquerda, e você não cai. É Ele cuidando de você. Quantos daqui já ouviram demissões da empresa e você não foi demitido? Verdade. É Ele cuidando de você. E você que foi demitido, quantas vezes você foi demitido e não teve emprego melhor em seguida? É Ele cuidando de você. Esta certeza que Ele está com você, que eu quero que você sinta hoje. Porque é isso que dá para nós a confiança, isso que dá para nós o viver do reino de Deus, começando na terra, independente do que acontece. Glórias a Deus. Amém? Amém. Vamos terminar, não terminamos a palavra ainda não. Ela diz assim no verso 18: e quem serve a Cristo dessa maneira, agrada a Deus e é aprovado por todos. Todos aqueles da igreja de Cristo. E ele continua no versículo 19: por isso procuramos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Sabe o que significa fortalecer uns aos outros na fé? É que quando você busca a paz, o outro consegue entender em você que Cristo tem presente. E, portanto, a fé aumenta. Tem coisas na vida, meus irmãos e minhas irmãs, que lógico que você tem que lutar. Mas tem coisas na vida que você tem que ter a sabedoria do Espírito Santo e falar assim: isso não é nada. Porque a paz do Senhor Jesus, a paz que vem pelo Espírito Santo, nada vai me tirar. E as pessoas que vão olhar para você não vai brigar por isso, para quê? Se eu tenho Cristo comigo na minha vida. Glória a Deus. Sabe o que você está fazendo? Você está deixando o outro olhar para você e falar assim: esse tem algo diferente. E esse algo diferente é que eu quero. Por isso o Senhor diz com clareza nas bem-aventuranças: bem-aventuranças aqueles que são mansos, porque o reino será dele. E manso não é porque você não pede pelo seu direito, você tem que pedir seu direito. A pergunta é como você pede seu direito. Você pede seu direito brigando ou construindo? Você pede seu direito colocando o nome de Jesus na sua frente? Ou você vai achar que você vai fazer a justiça pelas suas mãos? Se você achar que você vai fazer justiça pelas suas mãos, basta você ouvir o mundo político, e não é só no Brasil, no mundo inteiro você vai ver o que é justiça nas mãos. É o mundo político que você vive aqui. Mas se você quer fazer a justiça colocando o Senhor Jesus na sua frente, você não perde a sua paz. E quem vai estar no comando vai ser o Senhor Jesus. Glória a Deus. Está dando para entender, meu irmão, meu irmão? Glória a Deus. Dá uma glória a Deus para quem entendeu. Glória a Deus.
Aleluias. Mas quer dizer então que o Senhor Deus veio com o homem aqui. Você já pegou João capítulo 1, verso 1? E diz que Deus, o verbo se fez carne. É isso. E ele veio para cá. Foi morto, mas ressuscitou pelo Espírito Santo no terceiro dia. Por você e por mim. Sabe o que ele exige? Uma coisa só: fé. Que você creia que ele fez isso para o teu bem e para que você volte a ter a relação com Deus. Glórias a Deus. Amém? 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 Vamos agradecer ao Senhor pela palavra dele, meus irmãos. Porque o Senhor nos dá essa bênção de conhecer o nome do Senhor. Eu espero que ela tenha entrado em nossos corações e ela não saia vazia de hoje. E ora comigo. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por esse momento que nós temos de oração. Nesse momento que nós adoramos ao Senhor pela tua santa palavra. Nesse momento que o Senhor mostra como Jesus é completo em nossas vidas, por ter nos perdoado nossos múltiplos pecados, meu Senhor, por ter dado para nós as suas múltiplas bênçãos, meu Senhor, por ter nos dado a paz que reina em nossos corações e nos leva, meu Senhor, de uma forma implacável em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Espírito Santo nesta noite. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar conosco, nos mostrando, meu Senhor, o teu reino espiritual nesta noite. Esse reino, meu Senhor, em que arde pelo seu amor sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela cura, meu Senhor. O Senhor está me revelando nesse momento, meu Pai. Muito obrigado pela cura da perna esquerda, meu Senhor, de uma senhora que está aqui acontecendo. Muito obrigado, meu Senhor, por o Senhor chegar, meu Pai, tocando de uma forma tão linda. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor cuidar do coração de uma jovem agora. O Senhor está tirando dela, meu Senhor, aquilo que ela tinha de muito desespero, meu Pai, angústia e revolta, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor está tirando essa angústia, meu Senhor, dessa minha irmã em Cristo, meu Senhor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus continua a operar. E Ele continua a operar agora, meu Pai. Tira a infecção do ouvido, meu Pai. Tira a infecção do ouvido dessa mãe, Senhor Jesus. Nesse momento, o ouvido esquerdo dela, meu Pai. Vai tirando, meu Senhor. Vai restaurando, meu Senhor, sua audição. É isso a paz que Ele nos traz. A garantia de que Ele está cuidando de nossos mínimos detalhes. Aqueles que estão, meu Senhor, me mostra 5 carteiras de trabalho que o Senhor está agora, nesse momento, meu Pai, trabalhando nelas para que você possa ter uma porta de emprego, meu Pai. Se você crê, dá sua glória a Deus. Assim pessoas. Aleluia. Aleluia. E o Senhor ainda pede pela última vez que você levante e venha para frente aceitando o Senhor Jesus ou retornando os caminhos dele. O Senhor está dizendo, é você mesmo, você que está sentindo agora essa inquietação. Vem para frente que o Senhor Jesus quer você. Vem para frente. Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por cada alma que está aqui presente, meu Pai, pela sua cura e sua libertação, por tudo que o Senhor tem feito por esta igreja, meu Pai.
mãos erguidas com uma salva de palmas ao Senhor. Convido o pastor Marcelo para a continuidade